Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo aquí? ¿Todo perfecto? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1, donde vamos a charlar a respeito de tres temas principais. Uno es la enfermedad verticular, síndrome del intestino irritable y, por último, constipación. Traté de resumir la clase, dejarlo más sencillo. Yo creo que no va a ser una clase larga. Va a ser bien tranquila a clase de hoy. Entonces, vamos a compartir el power, la pantalla, y vamos a empezar con nuestra clase. Preparé con mucho amor y cariño, entonces espero que te guste. Pero básicamente, nosotros vamos a empezar ahora com enfermedad diverticular. Generalmente é uma enfermidade muito frequente e afeta os pacientes aí maiores de 60 anos, terceira idade de vida, e generalmente é uma enfermidade que se ubica no cólon sigmoides com maior frequência. ¿Qué pasa? La enfermedad diverticular es como si fuera, ¿sí? Para nosotros repasar y también memorizar, es como si fuera un aneurisma, como si fuera, imaginen la imagen del aneurisma, van a pensar que es un aneurisma. Es como si fuera la misma imagen del aneurisma sacular, que es aquel que tiene una protrusión de la pared. Acá no ocurre la protrusión de una arteria, sino que ocurre la protrusión de la pared del intestino grueso, generalmente del sigmoides. Entonces, tenemos dos tipos de protrusiones, las que son divertículos, que formam divertículos verdadeiros e los falsos. E qual é a diferença entre divertículos verdadeiros e falsos? Basicamente é que o verdadeiro leva todas as capas, ¿sí? A protrusión de todas as capas, e a falsa não acompanha a muscular própria, ou seja, falta a muscular própria para acompanhar para ser falso. Em cambio, a verdadeira tem mucosa, submucosa e muscular própria que acompanha toda essa dilatação do intestino grueso. Qual é a causa? Generalmente é generado, ¿sí? Por... Ai, mordi minha língua. Seguimos. Generalmente, a enfermidade diverticular é causada por um aumento de pressões adentro da luz do intestino grueso. Mordi minha língua agora. Água, muita água. Então, a enfermidade verticular é causada por conta de aumento da pressão intraluminal, seja um paciente que é constipado ou até mesmo um paciente que não come muitas fibras. Então, se pode generar um aumento da pressão intraluminal e em algum ponto, que é generalmente no cólon sigmoides, pode ocasionar uma dilatação da parede e generar um divertículo. Generalmente já falamos que afeta pacientes maiores de 60 anos, ou seja, de terceira idade, terceira idade, e são raros em menores de 40 anos, e se localiza mais frequentemente no cólon sigmoides, cólon descendente e cólon sigmoides. Bueno, como é a clínica? É uma enfermidade assintomática em 80% dos pacientes, e que é importante acordar acá da clínica. Generalmente são pacientes gorditos, maiores de 60 anos, já têm os cabelos brancos e consultam por hematoquesia. ¿Sí? Então, vamos a memorizar e vamos a tentar ver agora em nossa mente que são na enfermidade verticular. Enfermidade verticular é paciente 60 anos, maior de 60 anos, que consulta por hematoquesia. Tentem agora a cerrar os olhos e imaginar o paciente aí pouquinho mais viejo, 60 anos, cabelo branco e também com uma pancita aí de gases ou não sei o quê. Pero generalmente esses pacientes que já são mais ancianitos vêm a la consulta por hematoquesia. E só para acordar, hematoquesia é uma das apresentações de hemorragia digestiva baixa. Isso foi a pergunta de Mitter Serera. Sí, foi uma das perguntas de Mitter Serera, que foi a respeito de uma enfermidade verticular. O doutor me apresentou um paciente com hemorragia digestiva baixa e me pediu, depois o outro doutor me pediu qual era a diferença entre diverticulites e enfermidade, apendicites. Essa foi a pergunta. Mas basicamente vamos a ver agora a clínica. Então, 80% aparece com assintomático, é assintomático e solamente 20% consulta por hematoquesia. Pero solamente 20% dos pacientes tienen entonces esa hemorragia digestiva baja. Aí nosotros tenemos que saber que enfermedade verticular não é o mesmo que diverticulites.
¿Por qué? La enfermedad diverticular quiere decir solamente que el paciente tiene los bolsitos ahí formados, esas dilataciones. En cambio, la diverticulitis é quando um bolsito ou vários desses bolsitos se inflamaram e generaram uma complicação. Isso é a diverticulitis, é a complicação de uma enfermidade diverticular. Então, a diverticulose não complicada, o paciente apresenta dolor abdominal, fiebre, leucocitoses e uma coisa muito importante, generalmente os pacientes apresentam estreimento crônico, ou seja, são constipados crônicos. É uma característica muito importante e generalmente los choice entra essa cosita acá. A constipação ou estreimento crônico em los pacientes com enfermidade diverticular. Ponto muito importante para acordar-se. Depois, uma diverticulitis complicada, diverticulose, perdão, complicada, e basicamente pode formar um abscesso, uma perfuração, uma estenose ou até mesmo uma fístula. Essas são as complicações de la diverticulose. Pero tenemos que nos acordar que 80% es asintomático, entonces sí, 80% generalmente el diagnóstico es sin querer, o sea, es incidental, y 20% presenta hematoquesia. Acuérdense daquele abuelito, 60 años, cabello blanco, una pancita más proeminente ahí, y también tenemos que nos acordar que el paciente puede venir con hematoquesia. Bueno, entonces, diagnóstico generalmente es incidental de la diverticulosis ou enfermedade diverticular. E nesses casos, nós podemos fazer um estudo de cólon, que nós podemos pedir o trânsito varietal, ¿sí? Que nos vai dar uma apresentação dessas bolsitas acá, no intestino grueso, ¿sí? Presenta essas bolsitas que são as dilatações diverticulares, são as bolsitas dos divertículos. E quando nós pedimos fibrocolonoscopia, há um ponto acá que é muito importante que nós sepamos. Por quê? Em um paciente que está com uma diverticulitis, é estritamente proibido pedir uma fibrocolonoscopia nesse paciente com diverticulitis. Pero por quê? Justamente porque na fibrocolonoscopia se empurra aire por el culo del paciente y entonces cuando tenemos una diverticulitis, cuando tenemos una bolsita de esa inflamada, la pared, si ustedes concuerdan conmigo, creo que sí, la pared está más frágil, está más débil. Entonces cuando se empurra aire por el culo del paciente, por el anillo ahí del paciente, cuando se empuja el aire, puede ser que ese divertículo está tan afectado, tan inflamado, que está tan débil, que cuando se empurra aire, aí sim, se rompe o divertículo por conta dessa pressão de aire, e então, quando se rompe o divertículo, cai merda, cai caca ao peritoneu, e aí se hace uma peritonitis. Por isso que, paciente que sospechamos que tem uma diverticulitis, não se hace fibrocolonoscopia, ¿sí? A fibrocolonoscopia se pode fazer nos pacientes com enfermidade diverticular? Sí, se pode, pero com muito cuidado. Pero em los pacientes com diverticulitis, totalmente contraindicado. E, bueno, outra cosita muito, muito importante, diverticulosis assintomática, que a maioria dos pacientes não requer tratamento, ¿sí? Esses pacientes podem ter complicações por essa enfermidade? Sí, podem, pero aí nós vamos tratar as complicações. Generalmente, como é uma enfermidade que muitas das vezes não causa nenhuma complicação, em 80% assintomático, nós vamos deixar aí quieto. Não se maneja time que está ganhando, ou seja, equipo que está ganhando. Então, se deixa aí, tranque, e isso é muito importante, dado muito importante. Assintomático e tem divertículos, não se hace nada, não se trata. Há alguns docentes que generalmente dizem que as semillas generalmente não se comem, não é indicado a esses pacientes. Por quê? O paciente ingiere semillas, por exemplo, gergelim, creio que se chama aí, gergelim, que tem arriba do pan, generalmente, essa semente não é absorvida. Então, há alguns docentes que dizem que essa semente se pode meter acá em um bolsito e inflamar-se aí adentro e causar uma complicação da enfermidade diverticular. Pero hoje em dia, já hicieron estudios y dicen que no tiene ninguna relación eso. Pero por las dudas, si por ahí algún docente pregunta, ya sabe qué contestar. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad diverticular? Una es la diverticulitis, inflamación, hemorragia y perforación. Esas son las tres complicaciones más frecuentes: diverticulitis, hemorragia y perforación, que es la complicación de la enfermedad diverticular. E, bueno,
Diverticulitis. Então, já salimos da enfermidade diverticular e agora vamos a la diverticulitis. Que é la diverticulitis? Es la inflamación aguda de un segmento intestinal con divertículos. La clínica vai depender da gravidade, se é leve ou se é grave. Recordando que é la inflamación de un divertículo. No es lo mismo hablar enfermedad diverticular que diverticulitis. Ojo en eso porque puede ser trampita ahí de oral o hasta mismo de examen. Bueno, nosotros cuando vamos a hablar de diverticulitis, diverticulitis es como si fuera una apendicitis pero del lado izquierdo. Sí, acuérdense essa mnemotécnica porque vai ajudar muito. O que quer dizer isso? Que generalmente o paciente vai apresentar o quadro clínico de uma apendicitis, que vão haver em uma das próximas classes, creio que na próxima, que é uma apendicitis do outro lado. ¿Sí? O sea, el dolor no es en fosa ilíaca derecha, como generalmente se presentan las apendicitis, sino que dolor apresenta en la fosa ilíaca izquierda. Paciente, muy importante, cuando tiene diverticulitis, viene con náuseas, vômitos, anorexia y con fiebre. Muy, muy, muy importante eso. Sí o sí hay que decir en el horario que viene con náuseas, vômitos, anorexia y fiebre. Eso es muy importante. Es bien característico de diverticulitis. Acordate que é uma inflamação, então vai ter VSG e PCR elevado por ser uma inflamação, pode haver leucocitoses, então sí o sí é muito importante, náuseas, vômitos, anorexia e também fiebre, sí o sí, e dolor na fosa ilíaca esquerda. Generalmente, já falamos antes que os pacientes com enfermidade diverticular, é um dado muito importante, apresentam estranhamento crônico. Dado muito importante e, generalmente, nos exames se habla a respeito disso. Signos de defesa abdominal, que seriam os signos da peritonite, somente quando temos uma inflamação do peritoneo, seja por uma, además de la diverticulitis, uma perfuração ou hasta mesmo uma perfuração, que é quando sale a matéria fecal hacia o peritoneo, e também palpação do cólon esquerdo está dolorosa. Então, é muito importante isso. Diverticulitis não é mais aquele mesmo ancianito que estávamos pensando antes, pelo cabelo branco, abdômen proeminente aí, pero que agora se apresenta com um dolor na fosa ilíaca esquerda, fiebre, náuseas, vômitos e anorexia. Isso é diverticulitis, inflamação de um segmento que tem divertículos. A diverticulitis complicada é diferente de uma diverticulitis comum de uma complicada. Porque a complicada tem um ponto muito importante. Nós vamos chamar que é uma diverticulitis complicada quando o paciente tem um abscesso ou um flemão, fístula, enfermidade estrutural, obstrução intestinal ou peritonitis. Isso é uma diverticulitis complicada, quando tem uma complicação dessa inflamação. Como nós vamos estudar diverticulitis? Generalmente, só uns 5% dos pacientes chegam a diverticulitis, mas igual temos que saber. Bueno, TAC es de elección. Acuérdense que no se hace fibrocolonoscopia porque se empuja aire y se rompe el divertículo, cae materia fecal en el peritoneo, hace una peritonitis, ese paciente puede morir por sepsis, ¿sí? Entonces, acá, en la elección, obviamente, es TAC, ¿sí? Colonoscopia y sigmoidoscopia no se hace, solamente se hace después que el proceso se enfría. Eso es muy, muy importante saber. Bueno, ou quando nós, obviamente, não temos uma sospecha, ou seja, temos uma sospecha que não é diverticulitis. Acá nós podemos ver bem que é uma complicação do divertículo, essa diverticulitis. E como se faz o diagnóstico de diverticulitis? Idade do paciente, acordando que para ter diverticulitis eu tenho que ter divertículos. Sem divertículos, sem essas dilatações acá que nós vemos na imagem, nós não temos como ter diverticulitis. Então, acá, diverticulitis, generalmente pacientes ancianitos, maiores de 60 anos, pelo branco, pança proeminente e dolor em fosa ilíaca esquerda. Ou seja, idade do paciente, clínica, exame físico e TAC é necessário para fazer diagnóstico. Obviamente, se o paciente tem uma perfuração por um divertículo, eu tenho que abrir o olho porque esse paciente é grave e então pode evolucionar para uma sepsis rapidamente. Então, idade do paciente, clínica e exame físico são indicativos.
La TAC es confirmatoria. TAC o abdomen o eco abdominal. Pero generalmente la TAC es más sencillo y más específica que la eco. Qual é o tratamento da diverticulose e qual é a diferença do tratamento da diverticulitis? La enfermidade diverticular, não diverticulose, a enfermidade diverticular, generalmente, quando assintomática, não necessita tratamento. Em câmbio, acá, em la diverticulitis, nós temos que tratar o paciente com basicamente depende. ¿Sí? Es medidas higiênico-dietéticas a primeira coisa que se hace nesses pacientes, pero quando o paciente chega com diverticulitis, temos que nos acordar que o paciente está agudo, ou seja, vamos fazer monitoreo, oxígeno vias e internação a esse paciente. ¿Sí? Vamos internar o paciente com diverticulitis. Então, temos que fazer dieta, líquido endovenoso e também antibiótico a esse paciente. Dieta, líquido via oral e antibióticos. No caso que o paciente não responda a um tratamento ambulatório, se interna. Isso, paciente com dolor leve sem sintomas sistêmicos. Ou seja, é uma diverticulitis leve. Generalmente, se hospitaliza o paciente, porque quando tem um dolor leve, não vem na consulta. Generalmente, vem na consulta quando está grave. E aí, quando está grave, nós temos que fazer nutrição parenteral, ¿sí? Nutrição não. Hidratação parenteral. La nutrição, nós temos que fazer repouso absoluto para não formar mais matéria fecal. Ou seja, repouso intestinal, o paciente não vai comer nada. Para aproveitar isso, como o paciente está em muito repouso, acordando que o ácido gástrico sigue formando, então temos que dar uma cimetidina, ranitidina ou um omeprazol para reduzir essa acidez gástrica e não formar uma úlcera. Hidratação parenteral, analgesia, que pode utilizar meperidina ou nubaína. Esses são fármacos analgésicos que generalmente não têm efeito na contractilidade do trato gastrointestinal. E antibiótico. Antibiótico, é importante saber quais são? Sim, muito importante. Cipro e metro. Sim, mnemotécnica, cipro e metro. Ciprofloxacina e metronidazol. Que aí cobre gram positivos, negativos, e o metro vai cobrir os anaeróbios. Então, tratamento da diverticulitis vai depender se é leve ou se é moderada a grave. Se é leve, ambulatório, pero generalmente o paciente não vem na consulta quando é leve. Generalmente o que vem é moderado e grave, que aí nós vamos internar esse paciente e dar nutrição, hidratação parenteral e nós vamos fazer antibióticos e analgesia. ¿Sí? Bueno, depois de um primeiro episódio de diverticulitis, generalmente aumenta 25% de padecer outra enfermidade, outra diverticulite, ou seja, de recidivar. Então, se se produz um segundo episódio, o risco de um terceiro episódio aumenta 50%. E nesse caso, quando nós temos na diverticulitis, que é recidivante, vamos fazer o tratamento quirúrgico nesse paciente, que vai ser a ressecção desse segmento afetado pela diverticulitis, que tem muitos divertículos colônicos. Quais são as complicações dessa enfermidade dessa inflamação de um segmento com divertículos? É a obstrução, ¿sí? Generalmente pode ocasionar uma fibrose por conta dessa inflamação, se deposita aí as citoquinas pró-inflamatórias atuam, então se produz uma inflamação intensa nessa região, e então se pode produzir uma fibrose com estenoses, e isso vai generar uma obstrução intestinal. É uma das mais frequentes complicações de diverticulitis. Perfuração pode ocorrer na diverticulitis porque a parede está delgada e pode perfurar, ou quando se faz erroneamente uma fibrocolonoscopia. Se o paciente tem o azar de fazer e poner muito aire aí por el anillo del paciente, pode romper esse divertículo. Pode fistulizar, pode formar abscessos, peritonites e retroperitonites. Pero basicamente o que tem estrellita são os mais frequentes: obstrução, fistulização e abscessos. Então, não se faz fibrocolonoscopia ante um paciente com diverticulitis. Muito, pero muito importante saber isso. É o básico. Acuérdense que diverticulitis é uma apendicitis do lado esquerdo. ¿Sí? Com essa mnemotécnica, creio que já está explicado mais de 50% da classe desse tema. E também saber que temos o paciente que liga leve, o paciente moderado e o grave. Moderado e grave se interna. O leve generalmente não vem na consulta. Basicamente isso. Listo. Vamos ao próximo tema. Síndrome do intestino irritável. Provavelmente, eu sei que
muchas personas tienen. Yo tengo eso, no, no tengo así todos los criterios, pero síndrome de intestino irritable es una enfermedad muy, pero muy frecuente. Generalmente va a afectar mujeres, ¿sí? Por eso yo puse seguir acá. Generalmente afecta a mujeres que son muy estresadas. Las mujeres generalmente por sí solas ya son estresadas, pero esas tienen un efecto emocional aún mayor, son más estresadas de lo normal. Bueno, ¿qué es el síndrome del intestino irritable? Como su propio nombre dice, el intestino y la mujer ya son irritables. Pero básicamente, el, la definición es básicamente un trastorno digestivo caracterizado por alteración de los hábitos intestinales y dolor abdominal en ausencia de anormalidades estructurales detectables. O sea, el paciente tiene, a veces tiene predominio constipación, predominio a veces diarrea así a full, 3 veces por día, a veces está constipado, entonces eso va a variar de acuerdo a sus efectos emocionales, o sea, está antes, cerca de un examen, por ejemplo, de una era, de un horario, ya empieza diarrea, está lejos del examen, está tranqui, tiene predominio constipación, entonces eso es síndrome del intestino irritable, el intestino se queda más irritado por cuenta de factores emocionales. Bueno, entonces, una cosa muy importante es en ausencia de anormalidades estructurales, o sea, miramos el paciente de la boca hacia el anillo ahí y no tiene nada, absolutamente de ninguna alteración, ningún cáncer, no tiene nada. Entonces, eso es síndrome de intestino irritable. Obviamente que hay algunos criterios. Tenemos dos criterios, el de Roma 3, que son los más preguntados, y el de Manning. Vamos a los más preguntados. Bueno, generalmente, para diagnosticar síndrome del intestino irritable, debemos tener dolor abdominal o sensación no placentera en el abdomen que ocurre al menos 3 veces al mes en los 3 meses anteriores, o sea, dolor abdominal en los 3 meses anteriores, al menos 3 veces por mes, acompañado de 2 o más de los siguientes. Mejoría del dolor a la defecación. El inicio del dolor se relaciona con el cambio en la frecuencia de las evacuaciones. El inicio del dolor se vincula con el cambio en la consistencia de las evacuaciones y los síntomas deben empezar por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, esos son los criterios para diagnóstico del síndrome del intestino irritable. Generalmente, se puede preguntar los criterios de Roma, pero tenemos otros criterios, que son los de Manning. Generalmente son más fáciles de memorizar porque son 6 solamente. Dolor abdominal que se alivia con la evacuación, lo mismo del anterior que ya hablamos. Evacuaciones más frecuentes al inicio del dolor. Evacuaciones diarreicas al inicio del dolor. Distensión abdominal visible. Las mujeres ahí que hablan que están hinchadas. Es mierda, es caca. Entonces, generalmente distensión abdominal visible por cuenta principalmente en el periodo de constipación, moco en la evacuación y sensación de evacuación incompleta. Entonces, esos dos criterios, generalmente, síndrome del intestino irritable no pregunta criterios. Lo que se pregunta acá es cuál es la definición, qué es y también cómo se trata. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una paciente que tiene síndrome del intestino irritable, ¿sí? Esa paciente quiere decir que a veces alterna entre períodos de constipación y períodos de diarrea, que es lo más característico para tratar ese paciente. Es que en los periodos de constipación tratamos para reblandecer esas heces y en el periodo de diarrea tratamos de endurecer más esas heces. Básicamente el tratamiento se basa en eso, de acuerdo a su período de actividad, si es diarrea o si es constipación. Pero cuando vamos a hablar de epidemiología, ya hablamos la mayor parte de las cosas, ¿sí? Solamente vamos a repasar. Epidemia, ¿qué es importante saber? Mujeres, generalmente son mujeres que son menores de 45 años, son las más frecuentes por cuenta tanto del estrés laboral, estrés con el marido, todo eso que ya sabemos que pasa, ¿sí? Y básicamente, generalmente afecta mujeres, solamente un 20% de los hombres, o sea, es raro. Generalmente está asociado con el estrés.
Ah, ¿se sabe la causa? ¿La etiología tiene? No, es idiopático, desconocido. Entonces, mujer menor de 45 años. Vamos a grabar ese dato porque es muy importante. Y es idiopático. ¿Cuál es la clínica? Son muy variables la clínica. Puede aparecer desde síntomas abdominales, extraabdominales o extraintestinales y hasta mismo las alteraciones psicológicas son muy frecuentes asociadas a síndrome de intestino irritable. Pero básicamente, síntomas abdominales generalmente son el cólico con retortijones y borborigmos, que son los ruidos, y pueden presentar también opresión abdominal, pesadez y distensión abdominal. Síntomas extraintestinales, puede ser dispepsia, dolor torácico no coronário, síntomas de reflujo, síntomas urológicos, ginecológicos extraabdominais, como cefaleia, e psicológicos. Generalmente se associa a signos e sintomas psicológicos, alterações do estado de ânimo, fundamentalmente acá nessa patologia, porque a mulher, quando, ou os homens mesmos, isso é uma enfermidade que pode afetar ambos sexos, pero maior tendência a mulheres, y son mujeres un poquito más estresadas, que tienen el factor psicológico un poco más fuerte. Entonces, el psicológico engaña su intestino y le manda más impulsos para aumentar su hábito evacuatorio y todo eso. Pero básicamente, lo más importante acá es saber que son mujeres menores de 45 años que tienen no alteraciones psicológicas, sino que síntomas psicológicos son muy frecuentes y con frecuencia, y son muy frecuentes en esses pacientes. Alterações do hábito deposicional. Alterna entre períodos de diarreia e constipação. Com isso, eu tomo água. Já falamos antes que, generalmente, essas pacientes têm uma alternância entre diarreia e constipação, e é isso que nós vamos nos guiar para fazer o tratamento. Como se faz o diagnóstico? O diagnóstico é puramente clínico, nós vamos utilizar los criterios de Roma 3 o de Manning, eso. Entonces, nosotros sabemos que si son esos criterios, nosotros sabemos que es básicamente clínica, anamnesis y revisión de los fármacos que el paciente toma. ¿Por qué es importante hacer mucho hincapié en los fármacos? Porque, por exemplo, a paciente começou com algum fármaco que pode generar constipação, começou com algum fármaco que pode haver generado diarreia, está com uma diarreia crônica de mais de 30 dias. Então, ojo em los fármacos, porque há fármacos, por exemplo, como os antidepressivos, que podem generar ou diarreia ou constipação. Generalmente generam constipação. Então, ojo en eso, porque pode generar alguma afectação por conta de los fármacos. Outra coisa, exames complementares. Se hace a todas as pacientes? Não, solamente quando há pacientes com signos de alarma, ou seja, perda de peso, anorexia, adinâmia e astenia. Então, a esses pacientes que têm provavelmente um síndrome de impregnação, se hace búsqueda de algum câncer, algo, porque generalmente os pacientes que têm câncer intestinal têm um câmbio aí em seu hábito evacuatório. Isso é muito importante memorizar e saber. Mayores de 50 anos também se pide exames complementares. Pacientes que não foram estudados previamente, refractariedade aos tratamentos e antecedentes familiares de neoplasia. Então, é muito importante saber que temos indicações para fazer diagnósticos, exames complementares. É importante memorizar essas indicações? Não. Só não memorize que estamos delante de um paciente que tem anorexia, perda de peso, dinâmia, astenia e anemia, sim ou sim vamos buscar algum câncer. ¿Sí? O mais importante acá é buscar câncer, se o paciente por aí é. Então, isso eu diria que é o mais importante para memorizar. Pero como primeira linha, nós vamos fazer laboratório e colonoscopia, é o primeiro para hacer. Para buscar se não há alguma enfermidade verticular, um câncer, alguma patologia que pueda generar esse intercâmbio de esse síndrome de intestino irritável, que é o intercâmbio entre diarreia e constipação. Bueno, primeira linha, então, é primeiro que hacer laboratório de colonoscopia e depois, se tem estranhamento, se hace a avaliação anorrectal e revisar os fármacos. E se tem diarreia, principalmente descartar intolerância à lactasa, intolerâncias, se há celiaquia também,
análisis de heces, trânsito baritário no intestino delgado, biópsia intestinal, descartar abuso de laxantes e enfermidade celíaca. Por que é importante buscar todo isso quando é diarreia e quando é estreñimiento? Porque se nós nos acordamos da definição, é uma enfermidade que não tem nenhuma alteração anatómica e estrutural em seu trato digestivo. Então, a paciente deve ser completamente sana para nós diagnosticar a partir dos critérios de Roma que tem síndrome do intestino irritável. Então, é muito importante buscar para que não tenha nada, absolutamente nada, e de novo, nada em seu intestino para diagnosticar síndrome do intestino irritável. Pronóstico. O pronóstico parece bueno ou parece malo? ¿Sí? Es benigno, muy bueno. O sea, no tiene ninguna malignidade em relação a isso. Justamente porque é sumamente psicológico. Alterna entre períodos de bem-estar e alterna quando está irritada ou nerviosa com algo. Então, ojo nisso porque é benigno. Muitas das vezes se confunde pensando que é maligno, mas acá é benigno. E agora vamos ao tratamento. O que se faz com nossa paciente que está com intestino irritável? O tratamento, fundamentalmente, medidas higiênico-dietéticas, e nós vamos fazer de acordo a seu período de atividade, se é a estreamento ou a predomínio de diarreia. Só para fazer hincapié não, só para fazer uma observação, quando a paciente tem diarreia, nós vamos utilizar dois fármacos, uno ou o outro, que é loperamida ou colestiramina. Se pode utilizar um dos dois fármacos. Para estreimento, se a paciente está cursando com episódio de estreimento, pode-se utilizar a cáscara de psyllium, metilcelulosa, lactulosa, muito utilizado, jarabe de sorbitol também, a lubiprostona, hidróxido de magnésio. Se pode utilizar para fazer o tratamento do estreimento. Depois, dor abdominal e gases em timpanismo. Basicamente, vamos utilizar os probióticos e rifaximina não se utiliza com frequência. É um fármaco que, se não me falha a memória, é bem caro, então se deixa aí de lado. Generalmente, com probióticos se hace tratamento dos gases e o timpanismo. Mas, basicamente, o que passa? Se a paciente está em um período de estreamento e vão dar, por exemplo, lactulose a ela, depois que passa esse período de estreamento, nós cessamos o fármaco hasta que empieza o outro, que é diarreia. Então, generalmente, empieza com estreamento, depois vai diarreia, de diarreia vuelve a normal, depois vuelve a estreamento. Então, sempre está em um ciclo. E nós temos que nos acordar que, se ele já está com diarreia, melhora com loperamida, ¿sí? Depois passa a estreamento, vamos seguir dando loperamida? Não, temos que sacar a loperamida e cambiar para reblandecer essas heces. Então, o que é importante a cada tratamento? É saber que, de acordo a seu período de atividade, vão tratar ou diarreia, ou constipação, ou estreamento. Basicamente é isso. E vamos agora a la última parte de nossa classe. Eu falei que não está tão difícil, que não está tão largo. Então, vamos à última parte da classe, que é estreamento. Uma cosita antes de pensar. Dosis não é necessário saber, por lo menos por agora, generalmente não se pergunta muito dosis, então vamos quedar tranquilos, vamos memorizar muitas dosis, para isso que há o selo. Sí, el celo sirve para buscar dosis. Pero bueno, obviamente que há algumas coisas que sí o sí devemos saber, sí, em casos de emergências e urgências. Pero acá está tudo tranquilo, todo aqui. Agora vamos ao estreimento, e aí já finalizamos nossa classe. É uma classe bem cortita, bem sencilla. Essa parte também é bem cortita, bem fácil. Estreimento. Generalmente é uma enfermidade que afeta 20% da população mundial. É muito, pero muito frequente e temos critérios diagnósticos para estreimento. Bueno, aí generalmente, lo que se pregunta son los criterios de Roma. Bueno, tenemos que sí o sí tener dos o más de los siguientes criterios para hacer diagnóstico de estreñimiento. Esfuerzo evacuatorio excesivo, al menos en un cuarto de las deposiciones, o 25%, que es lo mismo.
heces duras, ao menos em um quarto das deposições, sensação de evacuação incompleta, ao menos em um quarto das deposições, sensação de obstrução ou bloqueio anorrectal, al menos em um quarto das deposições, ou 25%, que é o mesmo, maniobras manuais, ou seja, o paciente ajuda com el ano aí para sacar a caca, ou seja, estimula el ano, para facilitar a defecação em ao menos um quarto das deposições e menos de 3 deposições espontâneas e completas à semana, ou seja, paciente 2 vezes de cuerpo a la semana é um paciente provavelmente constipado, acordando que deve ter 2 ou mais dos seguintes critérios, se um solo não é diagnóstico. Qual é o ponto? Estreimento é importante que, se o paciente, por exemplo, vá de cuerpo 4 vezes a la semana, que é quase um dia sim, outro não, 2 sim, um não, outro sim, temos que buscar fundamentalmente quando o paciente tem alguma alteração dessa catarse, ¿sí? Porque generalmente os pacientes que são já constipados crônicos, não há problema, mas quando o paciente é normal, ou seja, tem suas heces blandas normais, e quando alterna para constipação de la nada ou para diarreia, assim, em questão de dias, ojo, porque pode ser que está tendo o paciente alguma enfermidade grave. Então, lo mais principal acá de la catarse, quando vamos indagar o paciente, quando vamos fazer a anamnesis, é fundamentalmente pensar, bueno, esse paciente tem alguma patologia maligna ou não? Então, isso vamos evaluar a partir de sua catarse. Se foi sempre assim, se cambiou de la nada. Então, essas são perguntas muito importantes a hacer a nosso paciente. Acá, nós temos os outros critérios, que são basicamente a mesma coisa, que esses critérios de Roma acá, pero acá eu saquei, creio que foi de Harrison, pero é a mesma coisa, só lo puse nomás para fazer assim uma mirada um pouquinho distinta, pero são os mesmos critérios. Quais são as causas de estranhamento? E acá são múltiplas causas, pero múltiplas mesmo. Las causas temos dieta inapropriada e descuido do hábito deposicional, disfunção anorrectal, alteração do trânsito colônico, psicológico, e então essas são as causas do estreimento primário. ¿Sí? Então, dieta, disfunção anorrectal, alteração do trânsito e psicológico. Que se pergunta generalmente de estreimento? Como se diagnostica? Os critérios, sí ou sí, esses critérios de Roma, generalmente se pergunta que é o estreimento, qual é a porcentagem da população e quais são as causas e como se trata, obviamente, esse estreimento. Então, ojo nisso, porque generalmente se pergunta. Estreimento primário, secundário, enfermidade de base, ou seja, tem alguma, por exemplo, uma fissura anal, tem hemorroides, tem um hipotiroidismo, porque acuérdense que o hipotiroidismo diminui a motilidade do trato gastrointestinal, tem, por exemplo, uma afectação neurológica como um traumatismo, um Parkinson, uma CV, tem uma diabetes também pode causar estreamento. Então, estreamento primário generalmente está associado à dieta e psicológico, secundário, enfermidade de base e outras causas, neuropatias do tubo digestivo, como, por exemplo, a enfermidade de Chagas, que é a mais chamativa acá, para que nós podamos memorizar. Então, isso é estreamento secundário, quando tem, por exemplo, acá tem um Parkinson. Bueno, ¿qué debemos hacer en el interrogatorio de ese paciente? Básicamente es edad de comienzo, tiempo de evolución, cambios en el hábito intestinal, y eso yo pondría una estrellita acá, porque es sumamente importante. Alternancia de posiciones, porque tenemos que pensar que puede ser una constipación propiamente dicha, o puede ser también un síndrome de intestino irritable. Entonces, ojo en eso, porque cuando altera entre diarrea y constipación, puede ser intestino irritável e não constipação. Uso de fármacos, fazer muito hincapié em los fármacos que a paciente usa, fundamentalmente fármacos que, generalmente, qualquer fármaco causa constipação. É muito frequente. E, basicamente, quase todos os fármacos podem causar constipação. Obviamente que os diarreicos não,
Pero generalmente los fármacos que tienen afectación al sistema nervioso central y fármacos que antiarrítmicos también pueden generar constipación. Sensación de evacuación incompleta, hay que preguntar al paciente, dolor cuando cuando evacúa, dolor espasmódico intenso, dolor anorrectal, la pregunta sobre su dietético, o sea, su alimentación, si es completa, si es balanceada, cambios en el hábito de vida, visa, catápera y vida, antecedentes familiares, se a madre tem diabetes, se a madre tem constipação, se o padre, fatores psicológicos e desejo de defecação. Bueno, qual é o ponto? Qual é o ponto? O intestino generalmente é um órgão muito sensitivo. Generalmente ele não caga fora de casa. Sí, basicamente é assim. Então, há que buscar sempre se o paciente cambiou de trabalho, cambiou de casa, se, por exemplo, isso não é uma das causas de la constipación, porque solamente con el interrogatorio y también con la reeducación psicológica se puede hacer con que los pacientes vuelvan a cagar de manera normal. Pero básicamente interrogatorio es bien completo, sí, muy completo de constipación. Puedo decir que eso se puede preguntar en algún examen, entonces ojo en las preguntitas acá básicas, eso es lo mínimo del mínimo que hay que preguntar a pacientes con constipación. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es clínico, no hay otra cosa para hacer, es totalmente clínico. Vão a pedir, hacer un examen físico e vão a evaluar se há distensão abdominal, generalmente pode haver distensão abdominal por os gases, a matéria fecal que queda aí por muito tempo começa a fermentar, começa a formar gases, palpação na cuerda colônica, sempre buscando massas, porque os fecalomas são massas que impactam e causam ilho, então, ojo com os fecalomas, generalmente ocorrem no sigmoides e recto, nas porções finais do tracto digestivo. Examen proctológico, inspección en tacto rectal y anoscopía. ¿Sí? Sí o sí hay que hacer el tacto rectal. Puse esa imagen acá porque no podemos dejar de hacer tacto rectal. Y bueno, la anoscopía es eso. Se pone ahí un anoscopio, ¿sí? Y se mira el ano del paciente, fundamentalmente buscando causas que pueden ser causas locales, como por ejemplo fisuras. Fisuras anales duelen mucho, ¿sí? Entonces los pacientes muchas de las veces quedan constipados por esas fisuras anales. Y si nosotros diagnosticamos que el paciente está constipado por una fisura anal, obviamente tratando esa fisura vamos a tratar esa constipación del paciente. Ojo porque siempre tenemos que buscar si es una causa primaria, secundaria o alguna otra causa. Y bueno, exames complementares que vamos fazer para esse nosso paciente constipado. Laboratório sempre é laboratório completo, fundamentalmente buscar hormonas tiroideas, a ver se não tem um desbalance aí tiroideo. Radiologia, ou seja, o trânsito maritado é muito, pero muito importante, porque nos pode dar uma ideia de onde está afetado, se há impactação, se há um megacolon, por exemplo, que é uma afectação de Chagas. Chagas pode generar um megacolon. Colonoscopia, estudio do trânsito intestinal, manometria anorrectal para ver se o esfíncter está andando bem e estudos electrofisiológicos para ver se o músculo do intestino está funcionando ok. ¿Cuáles son las complicaciones de una constipación? Las complicaciones es básicamente el fecaloma, que acá pongo na estrellita porque sí o sí, muy importante el fecaloma. ¿Cuál es el punto del fecaloma? El fecaloma es cuando se forma una masa fetal, es una masa fecal muy grande, ¿sí? Es muy grande, tiene consistencia duro pétrea, es duro eso a la palpación, que nosotros, por eso que es importante hacer la palpación de la cuerda colónica izquierda, porque a la palpación vamos a sentir algo más duro de lo normal ahí, y entonces tenemos que sospechar de un fecaloma. Generalmente se ubica en las porciones distales del colon. ¿Cuál es la clínica? El paciente se manifiesta con puede producir un hilo, se manifiesta con una constipación crónica y puede haber tenesmo rectal y mucho dolor abdominal.
Puede haber eso es muy importante también, escriba eso por favor, puede haber una pseudodiarrea por rebosamiento, o sea, el fecaloma queda ahí impactado, ¿sí? En el intestino del paciente y puede haber una pseudodiarrea porque alrededor de ese fecaloma puede haber un rebosamiento de materia fecal, entonces el paciente puede tener una pseudodiarrea muy importante. Pero acuérdense que si tiene solamente un rebosamiento, es una diarrea bien escasa. No es llamativa así. Pero lo importante acá es que eh, cuando tiene la afectación del fecaloma, nosotros sí o sí debemos saber que puede haber pseudodiarrea por rebosamiento. Después, otra complicación es el síncope. ¿Por qué antes que me olvide, el fecaloma. ¿Cuál es el punto del fecaloma? Si el paciente tiene un fecaloma, nosotros tenemos con el dedo ahí, hacer el tacto rectal, la ampolla generalmente o va a tener una diarrea o va a estar sucia. Y nosotros, ¿cómo hacemos el tratamiento? Si está en las porciones distales, ¿sí? Distales, recto, por ejemplo, el fecaloma está en recto, nosotros tenemos que quebrar ese fecaloma con el dedo o con generalmente con el dedo, hay que quebrar ese fecaloma para que, tenemos que destruir ese fecaloma, ¿sí? Para que pueda el paciente volver a su catarsis habitual. Entonces, generalmente los pacientes con fecaloma son pacientes ancianos, cuando ya perdieron, o cuando, sí, generalmente son pacientes ancianos que, que que tienen una disminución de su motilidad intestinal. Otro paciente que aparece con síncope, que é frecuente fecaloma, pacientes que tomam laxantes frecuentemente. ¿Sí? Los pacientes cuando toman mucho laxante, cuando dejan de tomar, pueden tener una constipación y esa constipación puede generar un fecaloma. Otra causa, otra complicación es el síncope. Casi me olvidé. Esa imagen acá, ¿sí? Es en aspecto de miga de pan. ¿Sí? Cuando vean esa imagen, aspecto de miga de pan, es un fecaloma. Eso es un fecaloma. Y bueno, otra complicación es el síncope. ¿Cuál es el punto del síncope? El síncope es cuando el paciente está muy constipado, tiene que hacer mucha fuerza, entonces tiene un síncope por esa maniobra de valsalva excesiva. Otra complicación es hemorroides y lesiones perianales, que ahí sería las fisuras y los hemorroides, obviamente. Entonces, fisuras y hemorroides, lesiones perianales, porque le duele mucho en la hora de salir y puede rasgar el ano. O sea, abre mucho el ano y chao. ¿Cuál es el tratamiento? Acá tenemos varias elecciones, pero de siempre es medidas higiénico-dietéticas. Tenemos hasta tercera línea, como ya estaba hablando. Y primera línea es laxantes osmóticos, como lactulosa, lactitol, sorbitol y polietilenglicol. Polietilenglicol es uno de los más utilizados juntos con la lactulosa. La lactulosa es muy frecuente acá en Brasil. En Argentina se utiliza generalmente el polietilenglicol. Se puede agregar un lubricante que viene en supositorio. ¿Sí? Después, segunda línea, laxantes salinos como hidróxido o citrato de magnesio y enemas. Y tercera línea serían los laxantes estimulantes como la fenoftaleína, bisacodil y cáscara sagrada o cena. Y los laxantes surfactantes tenemos el docusante. Pero básicamente el tratamiento farmacológico del estreñimiento es aumentar la fibra del paciente, que coma más, por ejemplo, hojas que tienen mucha celulosa que no se absorbe por nuestro cuerpo. Laxantes, después tenemos osmóticos, los lubricantes, salinos, estimulantes, surfactantes. Procnéticos generalmente no son muy utilizados, pero se puede utilizar. Y medidas locales como supositorios y enemas. Esses sí son muy, pero muy utilizados. El enema, para quien no sabe qué es básicamente un tubito que se pone en el anillo del paciente, se empuja algunos centímetros por arriba y se calienta generalmente solución fisiológica. Y entonces por ese tubito se calienta un poquito la solución fisiológica y por ese tubito se inyecta solución fisiológica. Essa injeção de solução fisiológica no intestino grueso do paciente hace com que o intestino se reaccione de uma maneira de contracção. O intestino pensa que é um corpo estranho e que tem que eliminar. Então, é bem feio, ¿sí?
ya vi haciendo, no es muy lindo, el paciente caga por todo, hace una tremenda cagada, por así decir, porque estimulamos el intestino como si fuera extrínseco, así por decir, estimulamos de adentro hacia afuera. Entonces, ponemos solución fisiológica ahí en el intestino del paciente, el intestino contrae de una manera, pero de una manera que sale caca para todos los lados. Entonces, eso es el enema. El enema entonces ayuda con la constipación, sí ayuda porque medio que fuerza, hace una fuerza, ¿sí? Hace un mecanismo con que el intestino contraiga y entonces sale ahí la materia fecal. E supositório muito utilizado. Qual é o ponto? O paciente vindo com estranhamento sem signos de alarma, nós temos que saber que é um estranhamento ocasional, leve a moderado. Estranhamento crônico, diagnosticado, leve, moderado, e estranhamento por causas modificáveis, nós vamos ser medidas higiênico-dietéticas, valorar de forma individual o tratamento do paciente, farmacológico, laxantes orais, formadores de massa, que seria essa aumento de las hojas con celulosa, ¿sí? Las hojas verdes, puede ser así como alface, lechuga, ¿sí? Es un buen formador de materia fecal. Laxantes, estimulantes osmóticos salinos e lubricantes. E laxantes rectais. E evitar o uso crônico ou contínuo de laxantes, porque já falamos antes, generalmente o uso crônico de laxantes hace com que o intestino quede sem ganas de trabalhar. Entonces, cuando se saca el laxante después del uso crónico, los pacientes generalmente ya son ancianos, entonces el intestino no contrae y puede haber la formación de fecalomas o la complicación o las otras complicaciones del estreñimiento. Situaciones que no requieren, que requieren diagnóstico y o supervisión médica o síntomas de alarma, se hace estudios complementarios a esses pacientes. Então, se estreñimiento não tem anorexia, dinâmica, perda de peso, anemia e astenia, não se hace exames complementares. Medidas higiênico-dietéticas e apoio psicológico generalmente é o suficiente. Paciente com signo de alarma, sí ou sí, exames complementares. Essa foi a classe de hoje. Creio que quedou bem sencillo e bem explicado o que é enfermidade verticular, síndrome de intestino irritável e estreñimiento. Qualquer dúvida me escriba, sí, estou acá à disposição e bueno, nos vemos em la próxima classe. Hasta luego e hasta la próxima.